dia, Vossa Excelência. Eu vou passar a palavra à senadora Vanessa Graziotin e o senador Ciro Miranda, para que, em seguida, nós possamos ouvir o nosso embaixador, que nos honra muito com sua presença aqui nesta. Eu agradeço muito a Vossa Excelência, senador Ferraz, e quero cumprimentá-lo pelo debate que nos propõe no dia de hoje, que nos permite, e, sobretudo, porque proximamente ouviremos a representante da embaixada ou o embaixador da Rússia no Brasil. Isso é muito importante. Eu vejo isso muito como uma aula. Não me sinto à vontade aqui, não só na presença do embaixador da Ucrânia, mas não me sinto no direito. Claro, tenho minhas opiniões e minhas convicções pessoais, que carecem ainda de muito conhecimento. Por isso que essa reunião é importante, como diz o senador Suplicy, que numa pergunta muito sintética, direta, simples, mas a resposta creio que não deva ser nada fácil, para que seja nos dito em poucas palavras, numa rápida exposição, um pouco sobre a história da Ucrânia. Aliás, o Brasil tem falado muito sobre Ucrânia, sobre Crimeia, nesses últimos tempos. Se pegarmos as edições dos jornais, das revistas, as matérias sobre o assunto, tem tomado muitas páginas, né? Eu não costumo, senador Ferraz, utilizar em minhas intervenções nada daquilo que saia em Veja, em Época, em Isto É. Porque eu acho que são matérias que não apenas informam, elas trazem consigo uma forte opinião que muitas vezes eu não concordo. Traz no seu conteúdo opiniões fortes que muitas das vezes, aliás, a maioria das vezes eu não concordo. Mas, no caso, veja qual foi a manchete da revista Época da semana. Para alguns, sim, para outros, não. Essa é a manchete que chama a matéria sobre o caso Ucrânia, Crimeia, Rússia. Para uns, sim, para outros, não. Eu estou ouvindo o embaixador falar bastante aqui sobre o direito internacional, que feriu-se o direito internacional. Nos diga onde o direito internacional foi ferido, em que aspecto. Mesmo porque, por tudo que eu li até agora, e é exatamente isso que aborda a revista Época, há uma contradição. Porque se o direito internacional ele preza pela soberania territorial, ele preza também pela autodeterminação dos povos. A história da Crimeia está aqui na outra revista, um pouco resumido, né? E a gente vê que é uma história que se entrelaça, Crimeia, Rússia, Rússia, Crimeia, primeiro colonizada, ocupada de forma violenta, né, por Império Grego, Império Otomano. Depois, no ano de 1783, Catarina da Rússia anexa 1783. Em 1853, depois também de novos ataques do Império Romano, onde, segundo a história, mais de 15 mil pessoas morreram, volta para a Rússia, e assim vai. Até que, em 1917, quando da Revolução Russa, a Crimeia é tornada uma república socialista autônoma. E já em 54, pelo que está aqui, com Khrushchev, apesar de estar o território anexado à Ucrânia, mas tem o status de uma república autônoma. Khrushchev era ucraniano. Exatamente, o status. Então, eu pergunto do embaixador, na sua visão, que parte do direito internacional foi ferido? E o que o senhor diz dessa contradição que está contida no próprio direito internacional? E um outro questionamento que faço, eu estive recentemente na Rússia, exatamente no domingo, no dia que estava tendo o plebiscito na Crimeia, eu estava em Moscou. E no dia anterior, no sábado, nós saímos do encontro, fomos até a Praça Vermelha e lá estava tendo uma manifestação gigantesca. E o que deu para perceber, e eu estive muito em contato, senador Ferraz, com opositores do governo Putin, com agremiações partidárias, partidos que são oposição ao governo Putin. Mas o que deu para sentir e compreender que há uma grande unanimidade em relação à Crimeia, dos favoráveis ao governo e dos contrários ao governo, de todos reconhecendo, primeiro, a aprovação no parlamento da Crimeia e, segundo, o próprio plebiscito, que, como foi dito aqui, havia, salvo engano, eu não fui lá para
para ser assistente em absoluto, estava numa outra atividade, mas não vi um questionamento sequer, tampouco nos meios de comunicação local, a respeito da lisura com que ocorreu o plebiscito. E pergunto, e a população russa, a maior parte, né, já chegou a ser em torno de 90%, em torno de 70% aproximadamente, é população russa, que o senhor nos dissesse qual o idioma oficial, embaixador, da Crimeia, e se recentemente houve alguma mudança, se houve alguma mudança na lei da Ucrânia e que esta vigorou na Crimeia em relação ao reconhecimento e qual ou quais idiomas oficialmente são reconhecidos. Porque eu ouvi falar, não sei se eu entendi mal, eu tive uma certa dificuldade na comunicação, mas saí de lá com a impressão, não sei se corresponde, de que recentemente teria sido aprovada uma lei proibindo o idioma russo lá. Não sei se isso confere ou não que o senhor nos informasse. No mais, é isso. Eu acho que o que está por trás, acho não, é isso. Que é a pergunta última feita pelo senador Suplicy e que a repetiu de uma forma bem clara o senador Ferraz. Que é áreas de onde a Ucrânia quer estar ligadas. E, aliás, só foi possível o acordo com o FMI, um socorro da própria União Europeia, a partir desses conflitos, porque até então muito se prometia e pouco se fazia. Não é? Mas, enfim, acho que a mim principalmente, não me cabe daqui do Brasil expressar qualquer juízo de valor. O que nós todos torcemos muito é pela paz, embaixador. É pela paz. Isso que o senhor coloca, que há uma eminente possibilidade de uma invasão ou da República Russa expandir o seu domínio, claro que isso não seria bom. Não seria bom nem para a região e nem para lugar nenhum do mundo. Isso colocaria em risco a paz mundial, inclusive. Mas, sobre o assunto, eu tenho lido também que não há qualquer, espero que corresponda à verdade, qualquer intenção por parte da República Russa de expandir dessa forma violenta, através de ocupação, o seu poder em territórios próximos. No mais, é desejar que seu povo, com Crimeia, com Rússia, sigam vivendo na paz. E que tudo seja decidido dentro do caminho da paz, porque esse é o caminho que todos nós temos que trilhar ao bem da humanidade. Eu acho que episódios que levaram à morte de 500 mil pessoas, você veja, em 1853 foram 500 mil pessoas mortas, não deve se repetir jamais na história dos povos do mundo inteiro. Era isso, obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência. Passo a palavra